Olá pessoal do terceiro ano. Bem, nós estamos gravando aqui uma aula de revisão para a nossa prova. Esta aula vai servir, para a gente ter uma melhor noção do que vai cair na nossa prova de N1. Bem, para essa revisão nós temos aqui nossos conteúdos, quantidade de carga, nós iremos ter ela na nossa prova, os processos de eletrização e por último a força elétrica. Então esse é o nosso conteúdo que vai tomar como base a nossa prova de N1. E para isso eu vou começar falando aí, sobre a quantidade de carga. Você tem que lembrar que quantidade de carga ela tem essa equação, como função que representa a própria quantidade de carga, o N, que é o número, que pode ser o número de elétrons ou de prótons, dependendo do que a questão está pedindo, e o E, que é a chamada carga elementar, tudo bem? Que é a quantidade de carga que possui um elétron e um próton. Lembrando que essa carga elementar ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 C, que é coulombs, que é a quantidade de carga. Coloquei aqui mais ou menos o mais, ela vai ser positiva quando a carga se tratar de um próton e ela pode ser negativa quando se tratar de um elétron. Lembrando também, pessoal, que falando em elétrons e em prótons, o corpo ele só pode receber ou ganhar elétrons, Então ele só recebe elétrons, ele só perde elétrons. Quando ele recebe elétrons, ele fica carregado negativamente. Quando ele perde elétrons, ele fica carregado positivamente, porque vai ficar mais prótons do que elétrons, tudo bem? Muito importante saber disso também para a nossa prova. E aí, pessoal, o que a questão ela pode pedir para a gente nesse momento, Bem, a questão pode pedir de uma forma bem simples a quantidade de carga, tudo bem? E aí vamos só ver um pequeno exemplo, Digamos que eu tenho um corpo e que esse corpo ele possua 2 elétrons, Dois elétrons. Esses 2 elétrons é o nosso N, quantidade, que é o número de elétrons, E a carga elementar. Bem, eu falei 2 elétrons, então você vai usar a carga elementar como positiva ou negativa? Com negativa, Porque nós estamos falando de elétrons. Então aqui, vai vir menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então a minha quantidade de carga, ela vai ser 2 vezes 1,6 negativo, menos 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Pronto. Dessa forma, bem simples, mas você tem que ficar muito atento se ele está falando de elétrons ou de prótons. Vale lembrar também da ideia do ganhar ou perder, Aqui poderia ter colocado o seguinte, um corpo ganhou 2 elétrons, ao final, qual é a carga dele? Tudo bem? Então é importante saber isso. Uma outra coisa que pode aparecer também, pessoal, é que o número ele não vem por ele vem por extenso, ele não vem da forma escrito, que é para ser, ele vem por extenso. E aí dessa forma, de que maneira? Só um exemplo, Digamos que eu tenho um corpo que vai receber 1 milhão de prótons. E aí o que é que ele traz na questão? Ele traz assim, Traz 1 milhão escrito dessa forma. Mas você sabe que quando você for colocar na questão, esse 1 milhão não pode ir apenas 1. Tem que ir dessa forma, 1 milhão. Você escreve o número normal da forma que é para ser, 1 milhão. Ou melhor ainda, quando você escreveu aqui 1 milhão, você vai transformar em notação científica. 1 milhão em notação científica, você anda a vírgula para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E aí fica 1 vezes 10, como é para a esquerda, positivo. 1 vezes 10 a sexta. Então é importante também ficar de olho, e atento a essa situação que pode aparecer. Mas o que eu tinha para falar de quantidade de carga era apenas isso, Você vai lembrar da equação, lembrar da carga elementar também. E ficar atento a essa situação que pode, aparecer.
Bem, e aí pessoal, falamos aí, né, sobre a quantidade de carga. Se eu não me engano não, né, na prova ela tem duas questões sobre quantidade de carga. Os processos de eletrização, bem, são três, né? Você tem a eletrização por atrito, só lembrando, a eletrização por atrito é quando você pega o corpo e esfrega em outro, né? Então você esfrega um corpo no outro, você tem a eletrização por atrito. O que é importante saber da eletrização por atrito? Que no final do processo, um corpo fica carregado positivamente e o outro fica carregado negativamente, sempre dessa forma. Eletrização por contato, né? Eletrização por contato, os corpos entram em contato e no final, pessoal, muito importante saber que as cargas elas tendem a ficar com o mesmo valor. Por exemplo, você tem aqui um corpo neutro e um corpo que possui 2 prótons. Tudo bem? Quando eu junto os dois e quando eu separo, ou seja, após o contato, o que vai acontecer? Esse corpo que era neutro vai ficar com um próton e o outro que tinha 2 vai ficar também com 1. Observa uma coisa, aqui somando 2, aqui é 0, né, porque a quantidade de prótons e elétrons é igual, 2. Quando eu somar aqui, novamente 2 também, mas houve uma separação, ficou de forma igual, tudo bem? Assim também acontece com os elétrons. A indução é aquele processo em que o corpo ele não encosta no outro, diferente do contato, né? Mas também tem a questão do aterramento. A questão do aterramento ocorre também na indução. E na indução, parecido com o atrito, um corpo fica positivo, o outro negativo. Então, a indução acontece isso. E só voltando aqui um pouco na eletrização por contato, que no final os corpos eles vão ficar com a mesma carga, positivo, positivo, se fosse negativo, negativo, negativo. Então, diferente do atrito da indução, o contato acontece essa situação, tudo bem? Não se preocupe, né? Na nossa prova, uma dica, o foco maior está na eletrização por contato e atrito. Tudo bem? Então, essa é a dica para esse momento. E aproveita a situação para corrigir, né, a questão 3 da página 16. Esse aqui foi um exercício que nós fizemos. E esse exercício era a questão 3 e a questão 4. A questão 4 era na página 17. Bem, vamos lá, né? Corrigir. Isso aqui ainda é sobre os processos de eletrização. Olha aí, o que diz a questão, né? Aproximando-se uma barra eletrizada de duas esferas condutoras, inicialmente descarregadas e encostadas uma na outra, observa-se a distribuição de cargas esquematizada na figura a seguir. Então, fez a situação, ficou dessa forma, né? Observe que a barra é positiva, então está aqui a situação inicial. Em seguida, sem tirar do lugar a barra eletrizada, afasta-se um pouco uma esfera da outra. Então, as esferas elas são afastadas. Move-se finalmente, sem mexer nas esferas, move-se a barra levando para um lugar muito longe das esferas. Ou seja, o que foi que aconteceu? A barra ela foi tirada da situação. Então, não existe mais a barra, ela não está mais influenciando, só ficou as cargas, as duas esferas, né? Nessa situação final, a alternativa que melhor representa a distribuição de cargas das duas esferas nós temos 5 alternativas, né? Mas aí, pessoal, observe que nessa questão, o que foi que aconteceu? Qual o processo utilizado aqui? Foi uma eletrização por contato, né? As esferas elas estavam juntas e depois foram afastadas. Mas aqui não tem nem muito a ver com a questão do contato, e sim num processo chamado de atração e repulsão. Muito importante também lembrar dessa ideia da atração e repulsão. Quando é que duas cargas vão se atrair, né? Quando elas têm sinais opostos, positiva e negativa, ou negativa e positiva. E quando é que elas vão se afastar? Quando elas têm a mesma carga, positiva e positiva, negativa e negativa. É isso que nós vamos utilizar aqui. Bem, pessoal, quando as esferas elas se afastam, né? Mas mesmo assim, tendo uma distância entre elas,
Observe que aqui nessa esfera tem cargas negativas e nessa outra esfera tem cargas positivas. O que vai acontecer com isso aí? Isso vai ser suficiente para ocorrer uma atração. Por que a atração? Porque elas têm sinais diferentes, ou seja, elas vão mudar de lado, né, da esfera e vão passar para esse lado. Então vão ficar juntinhas, né? Ou pelo menos vão tentar se juntar. É a atração. E por que fica dessa forma, né? Exatamente o que eu acabei de comentar, a ideia da atração e repulsão entre elas. Então a alternativa correta que melhor representa a questão 3 é a letra A, tudo bem? Então a letra A. A quarta questão, se você não soubesse, né, responder, mas era por eliminação. Comentei aqui no início do vídeo que os prótons, eles não saem, né, do corpo, apenas os elétrons. Somente elétrons saem, somente elétrons entram. E aí na quarta questão tinha o seguinte: um bastão isolante é atritado com tecidos e ambos ficam eletrizados. É correto afirmar que o bastão pode ter ganhado prótons na letra A? Não, não pode ganhar prótons. Letra B, perdido elétrons e ganhado prótons? Também não. Na letra C, perdido prótons, não pode perder, né, prótons. Na letra D, perdido elétrons e o tecido ganhado elétrons. Pronto. Essa é a situação, né? Um perde e o outro ganha. Sempre elétrons e nunca prótons. Então a nossa quarta questão da página 117, né, é a letra B. Essa era a resposta correta, né? Então nós ficamos aqui com a primeira parte, né? Daqui a pouco, quando finalizarmos aqui, nós vamos continuar falando aí sobre a força elétrica. Nossa revisão, falando aí sobre a força elétrica. O ponto principal que você precisa saber é a equação, né? Tem que a equação força é igual a K0, isso aqui é uma constante. Sempre tem um valor de 9 vezes 10 a 9, né? Isso quando se trata do vácuo, constante. Q1 e Q2 sobre a distância ao quadrado. Q1 e Q2 são as cargas. Bem, pessoal, muito importante que o Q1 e o Q2 eles não podem, no momento da conta, assumir valor negativo. Eu estava corrigindo alguns exercícios aí de vocês e eu vi que muitas pessoas colocando aqui o negativo. Não pode, tá bom? Não pode, tem que ser valor positivo sempre. Isso para efeito da conta, né? Bom, a força elétrica, né? Tem muito que se discutir, apenas mesmo a resolução da equação. E é para isso que eu vou estar corrigindo as duas questões que eu fiz, que eu passei para vocês, tudo certo? Bom, na primeira questão, né, nós tínhamos que ele pedia o valor da força, né, de atração entre duas cargas iguais a 8 vezes 10 a menos 6, com uma distância de 30 centímetros entre as duas. Bem, então vamos lá. Se eu quero saber a força, né, o K0, 9 vezes 10 a 9. Pessoal, muito importante, mesmo se a questão não der, não é, a gente tem que saber que ele assume esse valor. O Q1 e o Q2, como ele falou, são cargas iguais a 8 vezes 10 a menos 6. 8 vezes 10 a menos 6. A força, temos a distância ainda, né? Ó. A distância que ele falou era de 30 centímetros. Então esses 30 centímetros, né, eles não podem ser em centímetro, tem que ser em metro. A gente acaba aqui transformando. Divide, né, o 30 por 100, que dá 0,3. E para ficar melhor na sua conta, você pode transformar em notação científica. Andar a vírgula uma casa para a direita, fica 3 vezes 10. Se anda para a direita uma casa, vai diminuir 1. Né? Direita diminui, então fica aqui menos 1. Não esqueça que esse número ele é elevado à segunda potência. Certo? Então vamos lá, resolver agora, né? Ó. Nós temos que o 9 vezes o 8, né? Vezes o 8 novamente. Então nós vamos multiplicar o 9 por 8 duas vezes, que vai dar 576
vezes o 10. Pessoal, aqui é muito importante, né? Ó, como você tem aqui esses dois valores negativos, eles vão acabar se somando. Menos 6 com menos 6 e vai dar menos 12. Tenho aqui o 9 positivo, vou colocar aqui, daqui a pouco a gente resolve. Então fica 9 menos o 12. Tá certo? Sobre, aqui o que nós fazemos, né? Ó, lembre-se que nesse processo o 3 é elevado ao quadrado, então fica 9 vezes. E aqui eu repito 10 e aqui é potência de potência, a gente apenas multiplica. Menos o 1 vezes 2, isso daqui dá menos 2. O F igual... Olha aí, aqui na verdade, né, como aqui em cima é multiplicação de potência menos base, a gente soma os expoentes. Porém, como aqui é negativo, eu vou acabar subtraindo. Não tem necessidade de estar somando, né, porque no final vai ficar a mesma coisa. 9 mais menos 12, né? Aqui, dessa forma, né? Ó, 9 mais menos 12, mas com menos é menos, então vai voltar para o que era antes. 9 menos 12, aqui 576 vezes 10 a menos 3, não é isso? Dividido aqui por 9 vezes 10 a menos 2. E aí você vai dividir o 576 por 9. 576 por 9, que dá 64 vezes 10. Agora aqui sim, né? Aqui tem a diferença, que é divisão de potência de mesma base. Você repete a base, repetir, né? Subtrai os expoentes. Você vai subtrair o de cima é menos 3, pelo de baixo. Só que o de baixo é negativo, então vai aparecer o menos duas vezes, ó. Menos, menos. Então aqui 64 vezes 10, menos com menos é mais, menos 3 mais 2, menos 1. Menos 3 mais 2, menos 1. Como na resposta, né, ele não está dessa forma, a gente vai tentar deixar a notação científica. Quando eu andar aqui a vírgula para a esquerda, esse número vai ficar 6,4. Esquerda aumenta, então vai ficar 10 menos 1 mais 1. Isso aí dá 0. 10 elevado a 0 é 1, não precisa colocar, ou seja, só fica 6,4. Então essa daí, né, é a nossa questão resolvida, né, a questão que vocês já fizeram também. Então, vamos à segunda, né? Na segunda questão, nós temos a seguinte situação, né? Ele também pede o valor da força, porém agora nós temos cargas, uma carga valendo 2 microcoulombs, né? Que é 10 a menos 6, e uma valendo menos 4. Lembrando que essa de menos 4, a gente não coloca o valor negativo, somente o positivo. E a distância de 5 centímetros. Então, vamos calcular a força. Bem, isso aqui é a letra A, né? A segunda questão, a força, K0 vezes Q1, Q2, sobre a distância ao quadrado. E olha aí, pessoal, que a nossa constante K0, né? 9 vezes 10 a 9. O Q1, 2 vezes 10 a menos 6. E o Q2 é menos 4, né? Só que eu repito, a gente não coloca o valor negativo. Positivo apenas. Fica dessa forma. A distância, pessoal, novamente em centímetros, ó, 5 centímetros. Transforma em metro, divide por 100. Observe que aqui vai dar 0,05, né? Não é apenas 0,5, isso seria se fosse 50. Para isso, né, nós vamos trazer já para cá em notação científica. Só que aqui eu vou dar duas casas, ó. Uma, duas. 5 vezes 10, como foi para a direita, negativo. Isso aqui é ao quadrado, tá bom? Força, né? Vamos multiplicar tudo aqui, ó. 9 vezes 2 dá 18. 18 vezes 4 dá 72. Vezes 10. Observe que esse processo aqui de cima da potência é a mesma coisa da questão anterior, né? Ó. Menos 6 com menos 6 dá menos 12. 9 menos 12, aqui fica
menos 3, tá bom? Sobre 5 eleva ao quadrado, dá 25, vezes 10, aqui só multiplica, potência de potência, menos 4. A força é igual a 72 dividido por 25, né? Isso aí dá 2,88 aproximadamente, vezes o 10. Aqui na divisão, né, você tem que lembrar que é subtrair o de cima pelo de baixo, né? Então o de cima é menos 3. Aqui já é negativo, então negativo 2 vezes. Finalizando, a força é igual a 2,88 vezes 10. Aqui é quanto? Menos 3, menos com menos é mais, né? Então fica menos 3 mais 4. O sinal do maior prevalece, então fica 1 positivo. Esse aqui é o valor final, né? Se você andar a casa para cá, fica 28,8, mas enfim, ficou aqui o valor final. Newtons é o valor final da força, tá certo? Na segunda, né? Na letra B, no caso. Na letra B tinha a seguinte situação. Nós tínhamos que as cargas, né, que no caso eram essas, elas eram juntas, ou seja, sofriam um processo de eletrização por contato. E depois era separado a uma distância somente de 2 centímetros. Qual era o valor da nova força? Bem, pessoal, é o seguinte, ó. Se a primeira carga era 2, né, a segunda era menos 4, então nós tínhamos um valor total aqui de menos 2 microcoulombs, não é? Só que como elas foram juntas, isso aqui vai sofrer uma separação das cargas, ou seja, vou dividir isso aqui por 2. Uma vai ficar com o valor de menos 1 e a outra também com o valor de menos 1. Então cada um fica com menos 1 a uma distância de 2 centímetros. Queremos a nova força agora nessa situação. Ó, pessoal, muito importante, essa questão aqui é contato, né? Tinha o valor das cargas daqui. Quando eu juntei as duas, né, sabendo que a carga total, quando eu somo, era menos 2, porque menos 2 menos 4 é menos 2. Dividir por 2 por quê? Porque é o contato. Cada uma vai ficar com uma quantidade igual de cargas, no caso, menos 1. Então vamos lá, né? A força. K0, né, que é 9 vezes 10 a 9. O valor das cargas são essas, né? Ó, só que eu não posso aqui usar valor negativo, sempre o positivo. Lembre-se também que aqui é 10 a menos 6. Então, 1 vezes 10 a menos 6 vezes 1, 10 a menos 6. Sobre. A distância era de 2 centímetros, muito parecido com o de 5, né? 2 dividido por 100 fica 0,02. Quando eu venho para cá, 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Tá certo? A força é igual a 9 vezes 1 vezes 1 é 9, né? Então precisa vezes. Olha aí, aqui em cima se repete a mesma coisa, ó. Menos 6 e menos 6 é menos 12. 9 menos 12 menos 3. 2 elevado ao quadrado, 4, né? Vezes 10. Aqui você só multiplica, menos 4. Força é igual. Dividindo 9 por 4, pessoal, dá 2,25 vezes 10. Observe que esse processo final é o mesmo daqui, ó. É o mesmo daqui, né? Então, menos 3 menos 4 vai ficar menos 3 menos menos. Ou seja, no final vai ficar 1. É o processo final. Newtons. Pronto, isso aqui era a segunda questão dos nossos exercícios, né? E aí, pessoal, só para finalizar essa parte de revisão, nós temos uma coisa muito importante que é a análise da equação. Até comentei isso aqui já para vocês. A força, ela é diretamente proporcional a Q1 e a Q2 e é inversamente proporcional à distância. Como assim?
se as cargas aumentam, a força também. Se a distância diminui, é o contrário, né? Se a distância diminui, a força aumenta. Mas eu vou falar aqui sobre a distância, que é um ponto importante. Veja o seguinte. Bem, se a distância, pessoal, se ela aumenta 2 vezes, se a distância aumenta 2 vezes, a força, ela diminui quantas vezes? É isso aí que é a nossa pergunta. Será que ela diminui 2 vezes também? Ó. Diminuiu 2 vezes. Será que é assim? Eu acho que não, né? Porque aqui observe que está ao quadrado. Então, se a distância aumentou 2 vezes, a força ela tem que diminuir 4 vezes. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4. E a mesma coisa aconteceria o contrário, né? Ó. Se fosse aumentar a força, né? Se eu aumentasse a força 4 vezes, a distância diminuiria quantas vezes, né? Apenas 2 vezes. Mas observe que é o contrário, né? Porque se eu estou aumentando aqui, eu estou diminuindo. E diminuir não é elevar ao quadrado, né? Na verdade, eu estou dividindo por 2. Então, 4 dividido por 2 ficou 2 vezes. Dessa forma. Se fosse aqui 9, não é? Ó, aumentei a força 9 vezes. A distância diminuiria 3. Né? O 9 reduzido aí 3 vezes. Era a situação. Isso por quê, né? Só fazer o processo contrário. 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3 é 9. Tá certo? Então, dessa forma é a situação. Então, aqui nós temos essa análise, né? Tem uma questão na prova sobre essa análise. Então, muito importante saber disso daí também. Bem, então essa foi a nossa revisão, né? E espero ter ajudado aí